toda a nossa trajetória de vida, negou a experiência de negritude como intelectuais, né, como personalidades. E tratar de uma educação antirracista é trazer para as crianças que elas vivessem a experiência da felicidade, mas vendo aquelas personalidades, como elas tiveram acesso, né, a ouvir, a escutar a história de Carolina de Jesus, a história de Riachão, a história de Conceição Evaristo, que é por isso que a gente vai trazer como título, né, Por uma Infância Escrevivente, para que as crianças tivessem uma experiência de escrever-se nesse processo, né, a partir do olhar das suas experiências, né. Então, é antirracista porque vislumbra, né, outras possibilidades contra-hegemônicas do processo educativo, confrontando tudo que existe, infelizmente, no currículo que a vida inteira foi embranquecido. Uma coisa fortíssima foi assim, num dos encontros, a gente traz a literatura infantil do século XX e depois no outro encontro a literatura infantil do século XXI. E foi impactante para aquele público revisar a formação literária que tiveram frente ao racismo. Então, autores anônicos, né, expressões máximas da literatura infantil, e agora eles revendo aquilo com a leitura, com a lente do racismo, né, da interpretação do racismo operando ali. Então, foi chocante e foi unânime o reconhecimento de que é preciso mais formação. Tanto que uma das questões do questionário de avaliação do curso, a gente propôs no final, o que você agregaria, né? E aí vários colocaram assim, mais carga horária, mais conteúdo sobre história e cultura africana. Acho que esse curso foi um primeiro passo, precisamos de mais. Então foi primeiro uma quebra de expectativas, porque achava que estava tudo certinho, e depois a consciência de que não, e de que é preciso continuar estudando. Então, uma das principais abordagens que nós tivemos foi a necessidade de essas docentes se perceberem como etnicamente pertencentes ao grupo branco. Em geral, a racialização, ela acontece como se racializadas fossem as pessoas negras, ou no máximo indígenas. Esquecemos de racializar as pessoas não negras e não indígenas, e no caso nosso, né, as pessoas brancas. Então, foi necessário que as professoras passassem por um processo de autoidentificação como pessoas brancas e entender que a situação em que elas se encontram hoje, e as pessoas brancas se encontram hoje, decorrem de situações de exploração, de escravização, de colonização a que estamos submetidos por séculos. O racismo estrutural, que vai moldando a nossa forma de existência socialmente e que vai se refletindo nos espaços institucionalizados ou não, nas relações, sejam elas dentro das instituições e fora, e também diferenciar, embora estejam interligados, o que é o racismo institucional e institucionalizado e o que é o racismo manifesto na forma da violência racial, na forma da ofensa racial, na forma da injúria racial, que estão todos dentro de um aspecto mais amplo, né? Que se distinguem enquanto gestos ou enquanto estrutura, mas que caminham para a mesma finalidade, que é manter a hierarquização racial na sociedade brasileira. Que mais de 50% das profissionais que responderam o questionário, por volta de 375 profissionais da rede responderam o questionário, entre docentes e ADHs, né, diretoras, coordenadoras. Um dado relevante do questionário era que mais de 50% delas nunca tinham feito um curso voltado para a questão étnico-racial. Então, entendemos que a realização do curso era algo muito importante,
para contribuir para a formação dessas professoras, porque nós entendemos que a questão étnico-racial é um conteúdo importante e que precisa de formação, é um conteúdo específico que precisa de formação. Então, o curso foi algo que nos trouxe elementos muito relevantes nesse sentido, a partir da troca realizada com as professoras, nos momentos de realização desse curso, das situações vivenciadas na prática, no seu cotidiano, ali no seu dia a dia, envolvendo a questão étnico-racial, as dúvidas, não é? Os desafios de se trabalhar com essa questão e muitas das vezes a questão de um olhar muito naturalizado para a questão étnico-racial. Então, no sentido de que aquilo não é nada, não aconteceu, isso não tem um significado, eu não preciso trabalhar isso, mas no sentido, então, de construção de um olhar mais crítico, né? Para mim, essa coisa de chamar as professoras de educação infantil para fazer parte da produção do livro é um processo inovador à medida que coloca as professoras como produtoras de conhecimento também. Eu entendo isso como um processo inovador. Eu acredito que a grande inovação nossa foi um material que foi publicado, né, que nasce do chão da escola de professoras negras da periferia, né? Então a gente construiu, a gente foi publicado, né, a coleção Infância Escrevivente, em que a gente conta um pouco da nossa história, né, sobre todo o nosso processo, né, formativo, né, sobre o ensino das relações étnico-raciais. E aí, trazendo nesse cenário, essas personalidades negras também foi nos ajudando, né, nesse cenário que a gente também vai formando de um centro de pesquisa aquilombado, né? Então, esse é um ponto, né? Nós criamos também um caderno metodológico, onde todas as oficinas que nós realizamos, né, qualquer professor do país ou do mundo, porque está disponível também em PDF. E, além disso, uma literatura infantil, que é o Sonho de Aiô, produzido pelas crianças, né? Então, assim, quando a gente pensa em escola pública, em educação infantil, um espaço, uma escola pública, né, do Nordeste, com professoras, educadoras nordestinas, então você pensar toda nessa produção intelectual, de fato, creio eu que é uma inovação. Ainda é de muita limitação quando se refere à cultura africana e afro-brasileira. Então, não só, né, a indígena também, o entendimento de que o trabalho com a educação das relações étnico-raciais, fundamentadas nas diretrizes de ERE, não é apenas em datas. Nós percebemos também a formação e a participação das professoras das escolas quilombolas no projeto instigou-as a estudar mais sobre o tema. Percebemos também que elas se sentiram valorizadas, né, a partir dessa metodologia que o projeto levou para as escolas, né, de escuta, de participação, de trabalho coletivo. Elas têm dúvidas sobre como fazer isso, como abordar essa questão, muitas das vezes como levar isso para a família também, trazer a família das crianças para fazer esse trabalho na escola. O trabalho com projetos, ele pode ser muito mais potencializado nessas instituições, porque ele visa, né, a ideia não de um conhecimento em caixinhas, né, mas de um conhecimento que possa ser produzido entre os adultos e entre as crianças, e ao mesmo tempo de como nós possamos, nós a partir da pedagogia de projeto, nós podemos olhar para as crianças como também co-construtoras de conhecimento e de cultura. Então, nesse caso, conhecer as suas perspectivas, saber desses elementos que já passam a constituir ali as suas culturas infantis, as suas relações entre si, com os adultos, entre os seus pares. Então, o trabalho com projetos, ele abre perspectivas interessantes na construção desse conhecimento coletivo, envolvendo, então, adultos, crianças da instituição, a família, a comunidade externa. Então, nesse sentido, quando eu penso na questão da inovação, é na possibilidade de abertura da instituição aos sujeitos que fazem parte desse contexto e na possibilidade
de construção de outras epistemologias a partir dessas outras vozes, desses outros sujeitos, desses outros discursos que possam também fazer parte dessa realidade, desse contexto educativo. Quero destacar que, como pesquisa e intervenção, o nosso objetivo é incidir no cotidiano escolar, incidir nas práticas docentes, incidir na relação estudante-estudante, docente-estudante, docente-estudante-família, docente-estudante-família-sociedade, e fazer a disputa de currículo. Currículo é poder. E nós entendemos que as leis 11.645/2008 e 10.639 de 2003, elas nos subsidiam para fazer essa disputa. Elas são instrumentos importantes para que a gente consiga superar o currículo escolar que vem sendo implementado no país, que tem o eurocentrismo como o seu elemento balizador, de estreitamento de diálogo com a gestão da escola, que confiou a nós a utilização de sábados letivos. O sábado letivo ele é um calendário oficial da escola. Então, quando a escola adota a temática étnico-racial como sendo o tema da formação de um sábado letivo, ela está tomando uma atitude que é pedagógica, que é administrativa e que é política. Portanto, esse professor e essa professora está olhando para o seu material, identificando em que esse material colabora para o eurocentrismo, colabora para a exclusão, colabora para a violência, e o que ele pode fazer enquanto material pedagógico para sair desse ciclo, para romper com esse processo de colonizador. Então, para esse percurso, nós tivemos, sim, momentos de conversa com essas docentes, em que elas tiveram a oportunidade de trazer essa problematização, num primeiro momento como incômodo, e num segundo momento como desejo de mudança. Então, isso foi se dando gradativamente. Então, se hoje fosse necessário eu dizer para vocês, a escola não é mais racista, não se trata disso, né? É um processo que é muito mais amplo e, infelizmente, muito mais demorado, né? Mas nós podemos dizer que o elemento étnico-racial, neste momento, já se encontra pautado na escola e como sendo um motivo de preocupação visando a sua não reprodução. Então, hoje a gente tem muito mais professoras na educação infantil alertas, dispostas a reverem suas práticas pedagógicas do que antes da realização do projeto.